Você está ouvindo o Porcaria em Podcast. Fala aí, galera! Aqui é o Havaiana Jones, preso e morto de fome por discordar. Mentira! E aí, galera? E companheiros canhotos de todo o planeta, hoje terá um tema polêmico e muito falado, principalmente agora, em tempos polarizados, que é o comunismo. E comigo para discutir sobre o assunto temos semi-entendedores do assunto e estudantes do mesmo. Começando pelo nosso querido açougueiro Nicolas e a sua madre, Dona Elisângela. Oiê, RS, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fala aí, mãe. Boa noite, queridos companheiros. Ó o PT. Eu vou mandar um salve. Vou mandar um salve aí pra galera do Dedo no Cu e Tchau de Brinks. Pra Dona Isa Silva aí. E pro Xi Jinping, mais conhecido como Ursinho Poo, mano. Eu quero mandar um salve aí, uma boa noite pro meu tio. O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. E quero mandar também um forte abraço aí pra minha mãe. Mãe, eu tô no podcast. Uhul! Tô louco, velho. O meu tio Lula Inácio da Silva. Só agora que você entendeu. Eu entendi, é bem engraçado. Sensacional, cara. Tá, e aqui também está com... Não, peraí. Tá o Davi Pênis, mentira, o Davi Pinho. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo esse barulho? Qual barulho, mano? É o barulho do helicóptero. Um salve aí pro general Augusto Pinochet. Nossa, que filho da puta! Nossa! Nossa, mano. Uma boa noite pra todos os camaradas, pra todos os adeptos do regime do Pinochet, pra todo mundo. Tenha uma ótima noite e que possa aproveitar desse podcast pra estar recheado de muita informação, posso garantir. Com certeza. Dessa vez a gente tentou estudar. Mentira, a gente estudou um pouco. E aqui sim. comigo, do meu lado, está a já linda Julinha, que é a vergonha da família antivacina. Sim, eu sou a ovelha negra da família. Não sou bolsominion, não sou... Não sou ovelha vermelha. antivacina, eu sou comunista mesmo. E eu estou sendo obrigada a gravar esse podcast porque eu não gosto de falar dessas coisas. Não, pode falar. Eu não gosto de falar dessas coisas, estou sendo obrigada pelo meu namorado. É ditadura, porque vocês viram pelo meu bigode, que eu sou parecido com Lenin e Stalin. Tô obrigando ela aqui na Gulag, que é a minha casa, a gravar. Eu quero mandar um salve pro Max Setung. A casa não é mais sua, só sua. A casa é minha e sua. Que inferno. Eu quero mandar um salve pro Max Setung, pra Marielle Franco e a todas as famílias que foram mortas no regime comunista da União Soviética. E é isso. Tô brincando, gente. Vamos lá. Eu queria começar a introduzir, na verdade, o que é o comunismo pra galera que não sabe. Que ou finge que sabe, mas não sabe de nada. Sabe aquela galera meio ignorante? Vamos lá. Pelo o site que eu peguei, que é Significados, porque aqui a gente faz tipo trabalho de escola quando vai fazer a porra do roteiro. Que é o seguinte, vamos lá. Comunismo é uma doutrina social cujo objetivo é restabelecer o que se chama estado natural, entre aspas, em que todas as pessoas teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada e do fim da luta de classes. E o termo foi usado muito no século XIX e no XX para qualificar o movimento político. Com vocês aí, com essa explicação meio vaga, na verdade, do que é o comunismo e toda essa luta, mas ele meio que define o 100% do que é a ideia mesmo, da teoria. O que vocês pensam pra vocês, o que é o comunismo mesmo, enfim? Pra vocês, assim, pode começar com quem quiser falar mesmo. Pra mim é muito simples, é a ideia da igualdade, né? Que na teoria é a ideia da igualdade. Eu não vou explanar muito mais, porque pra mim é basicamente isso. É a igualdade completa. Fala aí, tia Elisângela. Eita, agora é eu? Agora é você, vamos passar a bola pra você. É o seguinte,
Eu tento fazer um papel aqui em casa de tentar explicar de uma forma não utópica, porque para mim muitas vertentes usam o comunismo de uma forma muito errônea. Então isso me lasca mais ainda. Então assim, quando a galera vem falar que a China é comunista, pá, eles usam a palavra comunismo. Mas para mim eu vou muito para essa vertente aí da Julinha, que comunismo vem de comum, de viver em igualdade. Então, o comunismo, ele é uma forma de pensar aonde você consegue construir valores em cima de pessoas sem diferenciá-las por questões, por exemplo, de estudo, ou porque é preto, ou porque... Então, assim, a gente não tem esse recorte estrutural igual tem no capitalismo. Então, o comunismo eu falo que eu gosto muito dessa avaliação, é você colocar o mesmo valor no cara que coleta o teu lixo e no médico que faz uma cirurgia cardíaca. Dentro do comunismo, os dois têm a mesma importância e recebem o mesmo valor, porque sem o médico a gente não consegue viver, e sem aquele cara para cuidar da nossa cidade, para recolher tudo aquilo que a gente utilizou, também a cidade vira um caos. Então é essa igualdade que a gente acredita que um dia possa ser possível de existir. Para mim, hoje, o que mais se aproxima do comunismo, apesar de todos os boicotes existentes, é Cuba. E depois, se vocês quiserem discutir para ficar mais picante, a gente discute um pouquinho sobre esses boicotes terríveis que existe lá naquela ilhazinha. O que não é bom, eu acho que dessa vez a gente não vai discutir necessariamente os boicotes de Cuba, pois vai ter um episódio de capitalismo como comunismo daqui 2 semanas, e aí sim a gente pode discutir esse assunto de maneira picante e ter 2 lados de uma moeda bem gorda, que é o planeta Terra. E, Nicolas, o que pra você é o comunismo, cara? Bem, na teoria é isso aí, das pessoas viverem em igualdade, dependente de classe, porque não haveria separação de classe. Porém, na prática, o buraco é mais embaixo, porque na nossa sociedade, no tamanho que tá, não dá para viver um sistema comunista. Porque, primeiro, pra gente viver um sistema comunista, a gente não tem que ter necessariamente um governante, porque aí já forma um sistema hierárquico, e isso já cria uma separação. Só que, com a sociedade nesse nível de desenvolvimento que a gente tá, não tem como a gente viver sem um governante, porque senão vira uma parada muito caótica. Então já entra numa parada muito, muito estranha, não sei se rola, é doideira. A galera acaba fazendo igual a China, que abusa dessa parada por benefício próprio. Então você é socialista se você defende o comunismo. Você aparentemente defendeu o socialismo. Você é socialista? Não, eu sou anarco-primitivista. Anarco-primitivista. Caralho, Nicolas. Return to Monkey total. O Exato, porra. o socialismo é o Estado dono dos meios de produção, né? Ainda tem o papel do Estado, tem o líder. Não, mas Sabe agora o que fode? Pode Mas falar. sabe o que fode? Sabe o que fode? É porque as pessoas acham que o comunismo é uma varinha de condão, assim, com pozinho, que você joga e cai. Não, gente, é um processo. Então é lógico, tem que passar pelo socialismo, do socialismo pro comunismo e, quiçá, lá nos tataranetos, um anarquismo, que aí seria tudo top da galáxia. Mas, ó, o Nico fez uma cara horrorosa aqui. Mas depois nós discutimos sobre isso, deixa a galera falar aí. Eu assim, vou pegar as principais características da doutrina comunista aqui, pra galera entender, e depois eu vou dar a minha visão, tá? O que é? Em seus 5 pontos aqui. Coletivização dos meios de produções. O resultado que é produzido é dividido entre todos os membros da sociedade. A produção deve ser apenas o suficiente para a manutenção da sociedade. Não existe o conceito de propriedade privada. Então, na verdade, você não vai ter o que é só sua casa, entendeu? A abolição do Estado e das fronteiras nacionais. O comunismo é internacionalista. Então, nesse quesito, eu acho que dá para fazer uma analogia com religião. A gente tem que meio que converter o mundo inteiro para uma ideia só. Mas eu concordo
com a teoria, eu entendo que o pensamento, mas eu também sou como o Nicolas, que acho que não, no papel não funcionaria. Não. Mas eu entendo a visão da Elisângela de fazer aos pouquinhos do socialismo, assim, eu concordo, mas eu acho insustentável. Porque eu sou do cara que eu acredito numa filosofia que é o seguinte: pode ter anos e anos, sempre vai ter um cara que vai ser o rebelde. Sempre vai ter uma revolução por cima da revolução. Pode que a gente ser que daqui 20 anos a gente, sei lá, tenha chegado ao comunismo mesmo, da ideia. Vai ter um cara que vai chegar com ideias e esse cara, ele vai ser o messias para pessoas. Porque eu acredito que as pessoas tenham algo de procurar alguém para liderar, para ter de líder, de ter de visão. E essa pessoa, ela ter... Não que isso seja saudável, às vezes não é, às vezes é, depende muito da visão da pessoa. Mas eu acredito que sempre vai ter o rebelde, saca? Não a ovelha negra, mas sim alguém que vai nascer diferente e a pessoa vai ver de outras maneiras. E pra mim, o comunismo, pra ele funcionar, ele tem que ter uma coisa que é impossível pro ser humano. Que é, tipo, abandonar essa coisa do egoísmo. Todo mundo é egoísta, cara, no mundo. Eu sim, que é uma educação que foi criada desde sempre. Mas isso, cara, parece que tá enraizado na gente. Eu acho que desde sempre tem isso. Tem os primatas, as pessoas matavam por conta de questões egoístas também. Eu discordo. Entendeu? Tudo bem, você discorda de você. Eu tenho uma visão que é o seguinte: não funciona por conta do instinto humano. Não dá, porque uma hora ou outra vai explodir, vai dar bosta. Pode funcionar num momento, mas vai ter sempre pontos de revoluções, pontos de pessoas se revoltando com alguma coisa. Não tem aquela coisa de você agradar todo mundo, é impossível. Não, entendeu? não tem mesmo, É isso. mas a premissa de fato é viver em igualdade, não todo mundo viver em paz, Mas é isso harmonia. que eu tô falando. Não Todo mundo é diferente. é impossível viver em igualdade num mundo que ninguém é igual. É isso que eu tô falando. As pessoas, elas vão olhar de uma maneira de tipo, eu não sou igual ao Joãozinho, eu sou o Pedrinho. Não. Saca? E calma, você vai entender. Não é legal você pensar que você é melhor que os outros. Mas isso tem uma ideia por trás. Você tá entendendo? Você consegue... Não, tudo bem. Eu vou passar pra você falar. De personalidade. Sim, é porque eu acho que pra você ter um lugar onde você é determinado pela igualdade geral, de todo mundo ser igual em questão de valor, você tem que colocar na cabeça das pessoas que elas são iguais. Só que isso é impossível. É por isso que tem o socialismo antes, são duas etapas diferentes. Sim, é por isso que eu falo que mesmo assim é impossível depois. Porque sempre vai existir um problema ali. É inerente ao humano isso. Isso é uma filosofia de vida minha, entendeu? Não tô falando que... Tá, Eu acho posso que pontuar não pode. sobre isso? Agora Fale. eu fiquei nervosa. Lá, eu Já também. pegou ar? Eu também. Já peguei ar aqui, porque aonde que tá escrito que o comunismo quer que todo mundo seja igual? A gente quer Não, igualdade gente, de calma. direito. É que você falou, parecia que tava falando de personalidade, não tem nada a ver com isso. Não, eu tô tá falando parecendo que filme da a Coreia, ganância, tudo eu tô falando que igual. é impossível ele funcionar com as pessoas, porque as pessoas, elas são individualistas. Mas então você defende que digamos o exemplo da Elisângela, Fala. que um médico ganhe, sei lá, quantos mil por mês, sei lá, tem médico que ganha 20 mil, 30 mil por mês. Eu vou dar um exemplo porque eu sou da área de enfermagem. Eu não acho justo o médico ficar sentado o dia inteiro na porra do PC, por mais que ele estude anos e anos, e ganhar, tipo, o triplo de um enfermeiro, Não, então- que faz um esforço, ele acompanha Sim. de fato o paciente. Às vezes as vidas não estão na mão dos médicos, Estão são na mão dos enfermeiros. E muito vezes e não os é valorizado. enfermeiros Exato, eu fazem concordo. muito mais trabalho que os Sim, médicos. eu falo isso porque eu tô em campo. Também não concordo. Eu acho que tem uma questão de você igualitar de outra maneira, porque eu acho que isso vai dar bosta. Mas enfim, tudo bem, gente, pode falar aí. Eu não tô aqui pra... Eu acho que vocês têm um ponto de vista de vocês e eu tô aqui pra ouvir o de vocês também. Tô falando o que eu acho. Eu gostaria de pontuar sobre que o Marx, na minha opinião, foi um gênio, foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, que ele foi o único filósofo que tentou mudar a realidade, tentou buscar uma alternativa. E, além disso, a gente só tem direitos trabalhistas hoje, a gente só não trabalha 16 horas por dia,
por causa do Marx. Marx fez Vargas. Também os trabalhismos, já vou chegar lá. Ele escreveu o manifesto, mostrou de forma mais ou menos simples de ler para os operários, para o proletariado, falando, ó, vocês que movimentam tudo, vocês são a base da sociedade, o Estado só existe graças a vocês, a propriedade privada só existe graças a vocês, e vocês estão sendo oprimidos, estão cagando em vocês. Vocês têm que mudar isso aí. Aí, o medo da revolução fez os governantes garantirem direitos trabalhistas aos trabalhadores. Essa importância do Marx foi fundamental. Ele foi o único filósofo assim, que fez isso, que acendeu o povo, o espírito revolucionário, o espectro comunista que sondava a Europa, como dizia o Lenin. Mas eu penso Só que... quero reforçar aí para você, meu camarada, para a gente continuar nessa força aí, que os direitos trabalhistas estão sendo sucateados e a CLT está sendo assassinada. Pode continuar. Com certeza. Esse discursinho liberal de que não tem que tirar os direitos trabalhistas porque senão vai afastar as empresas. Uma baboseira isso aí. Mas Todos os continuando. liberais que estiverem ouvindo isso, por favor, não infartem, vocês vão ter sua chance na próxima semana. Sim, exatamente. Vai ter avisando. um sobre capitalismo na próxima. Continuando, voltando lá para os contratualistas, que é Rousseau, Hobbes, John Locke, enfim, não gosto muito de nenhum, para ser sincero. Mas pegando a essência que Rousseau fez a base do pensamento marxista, que é justamente esse de voltar ao estado natural, eu discordo de que o homem nasça bom e a sociedade o corrompa. Eu concordo mais com a visão hobbesiana de que o homem é o lobo do homem em guerra de todos contra todos. Nós não somos uma espécie coletivista. Exatamente, foi exatamente o que eu falei. Eu acho também que o homem é inerente à sua maldade. Eu acho que tá ali, cara. Exato. Nós somos uma espécie individualista. Eu defendo que a gente trabalhe dentro do possível das nossas limitações, até mesmo evolutivas. Por exemplo, a psicologia evolutiva, que são traços evolutivos que permaneceram na espécie e até impedem da gente atingir um coletivismo. Eu penso que a gente pode atingir o mais próximo de um comunismo que, na minha opinião, é inalcançável, que pode ser querendo ou não, eu penso que a base do socialismo de mercado que a China criou precisa de certas manutenções, de aperfeiçoar certas coisas, mas eu acho que é um bom começo, é um bom pontapé, porque o capitalismo também não começou perfeito, foi se tornando menos pior. Eu acho que partindo desse rumo da China que é o socialismo de mercado ou capitalismo estatal, que é você ainda manter algumas empresas privadas, dá para você partir para um bom rumo, até porque a China até 2028 vai ser a maior potência do mundo, né? Eu só quero falar Se uma os coisa. Estados Unidos deixar. Ah, vai deixar sim. Eles estão de joelhos pra China, hoje em dia. Exatamente. Falar uma coisa. Manda lá. Eu não sei, isso tá muito no conceito de todo mundo, até quando tentam falar sobre o comunismo e debater contra, mas eu não sei o que a galera pensa, mas numa ideia de comunismo, as pessoas não têm que não ser más. Ai, não tem maldade, não tem isso, as pessoas têm que ser perfeitas, todo mundo é igual, todo mundo é lindo, é um céu, é o céu que prega na Bíblia, né? Não tem nada a ver com isso, todo mundo é ser humano. Enfim, é só uma indagação minha. Como funcionaria a sua sociedade ideal? É mais socialista, comunista? Seria Estado? Como é que seria? Qual que você acha que é possível alcançar? Aliás? É comunista, só que não é questão de personalidade. Tem a questão da maldade inerente do ser humano. Cada pessoa é diferente. Mas a questão da igualdade referente a Estado, no caso, não existiria, né? Questão de valor e tudo mais, eu acho que tinha que ser uma coisa justa e igual pra todo mundo, porque todo mundo tem um valor na sociedade, não é um que tem um valor maior que o outro. A gente vive justamente numa sociedade, numa comunidade, a gente tem que ser igual, assim. Mas aí foi o que eu falei. Mas eu não... Não tô discordando de você, calma. Não, mas é que eu só ia reforçar que não é referente à personalidade. Não, é que eu sou uma pessoa que eu acho que a sociedade, querendo ou não, ela é feita de pessoas ruins. A democracia tá aí pra provar. Tem muita decisão de bosta que é feita pela maioria. As pessoas, a gente tem o Bolsonaro no governo, né? Vamos lembrar. Escolha de bosta. Entendeu? Mas foi a democracia. A gente tem que respeitar. O cara tá lá. Não. Ele é um genocida, um filho da puta, mas ele tá lá. Eu falo isso porque é um exemplo.
Eu acho que não tem que respeitar a democracia, que isso é a democracia burguesa, como dizia o Lenin. Isso não é democracia de verdade, porque acaba sendo um ciclo de pessoas que defendem o mesmo sistema, que vai continuar oprimindo as mesmas pessoas de forma diferente. Tipo, do Biden pro Trump. A diferença é que o Biden vai usar um aviãozinho com uma bandeirinha LGBT para bombardear os países, ao invés de ser um aviãozinho com a bandeira da Don't Tread on Me, tá ligado? É mais ou menos isso. É isso. E tá aí, tá posta. Tá na Constituição, que foi feita por homens brancos, burgueses, e que querem sair de bonzinho, tá? Aí, o que acontece? A classe operária tem que estar trampando muito para não pensar. Aí você tem que trabalhar 12, 14, 16 horas quando você contra o transporte público, para você não pensar. Aí o moleque que sonha ser médico, mas que não conseguiu estudar o suficiente porque o filhinho de papai estudou e foi para a USP, que é pública, vai ser enfermeiro. Tá entendendo a desigualdade aí? Eu falo isso que eu conheço vários, assim. Eu tenho um amigo meu de faculdade que... Vamos lembrar que os pobres eles estão fazendo o seguinte. Eles estão estudando mais pra passar e não conseguem. E eles acabam pegando faculdades exteriores, tá ligado? Meu primo, por exemplo, ele foi fazer faculdade de medicina na Rússia. Mas aí é loucura dele. E eu tenho um amigo meu que ele foi pra Bolívia fazer. Bolívia? Bem mais barato na Bolívia. Extremamente mais barato. A galera tá fazendo tudo lá pra conseguir realizar o sonho de fazer alguma coisa por conta que filhos de papai do caralho estão fazendo isso. Eu falo isso porque eu pego ranço porque eu não gosto de playboy também. Eu tô amanhã eu vou pro estágio. Isso é verdade. Amanhã eu vou ver os médicos lá. Todos os médicos que estão lá comigo, lá no Mandaki, que é do SUS, eles são claramente filhos de papais. Bonitinhos. Quando a gente tá se fudendo todo de branco, pegando trem, os caralhos, os malucos estão todo certinho. Claramente passaram a porra do... Como é que é o nome? Ferro de passar roupa de manhã. Não é que nem a gente que não tem tempo nem pra fazer essa bosta. E você vê claramente que é uma divisão meio maluca, tá ligado? Isso é verdade. Eu não nego isso não, gente. E tem uma coisa muito triste também, que, assim, a gente vive num capitalismo hoje em dia, né? Tudo depende do dinheiro, a gente precisa disso pra tudo. E, assim, o mês inteiro eu passo preocupada com o dinheiro. Eu trabalho pra um cacete, tô com medo de ficar com... Como que é aquele negócio lá? Síndrome de burnout, de tanto que eu trabalho, pra fim de semana eu trabalho, e é tudo pra conseguir dinheiro, pra eu conseguir me sustentar durante o dia. Isso me dá vontade até de chorar, porque assim... Chora. Não, é bizarro. Pra mim, é por isso que eu não gosto. Porque assim, a gente tá tão refém do dinheiro, que pra mim não devia ser assim, entendeu? A gente tá refém, a gente não utiliza o dinheiro pro nosso benefício. Tem que ficar fazendo curso de como que guarda dinheiro pro mês, como fazer ele render, sei lá o que, investir pra caralho. Sabe? Mas depende do mercado, é isso? Não tem assim, não tinha que ser assim. Todo dia eu acordo sonhando, nossa, imagina se eu tivesse ganhado uma herança. Se eu tivesse vivido com uma herança. O sonho do pobre fudido é ser rico herdeiro. por conta de herdeiro. Mas também, gente, é esse fetichismo que a gente tem em cima das coisas. Né? Então, assim, tudo isso é da estrutura capitalista. Então, assim, eu sempre... Aqui em casa tem uma doutrina que eu falo sempre aqui pro molecão. Eu falo assim, cara, você tem que dominar o dinheiro. Se você ganha 500 contos, você tem que gastar 300 e pronto, foda-se. E guardar 200 ainda por cima. Porque, assim, é esse fetiche, né? Então, meu filho mais velho, o João, ele sempre tem mania de falar, mãe, a senhora não sabe o poder de um Mizuno no pé quando a gente tá no meio da galera. Então, é muito essa coisa, né? É a coisa da gente pôr... A gente põe vida nas coisas, né? Então, assim... É muito foda, porque aí você fica trabalhando e gente, o capitalismo, eu sei que hoje não é o do capitalismo, mas ele é uma estrutura, tão enraizada que é simples, só fazer o cálculo da pirâmide. 6 famílias brasileiras possuem metade das riquezas do nosso país, ponto. Aí já tá a resposta. Então, assim, eu quero ser burguês, eu não quero ser proletariado, eu quero ser burguês, porque ser burguês é bom. Tem pecado em querer ser burguês? Não, cara, porque um queijo é gostoso, hein? Eu gosto de comer bem, né? E num restaurante bom é gostoso. Sim. O foda é que é só pra uns. É isso que lasca a gente, né? Exato.
Então, E a gente vê a galera vende isso, o lifestyle tanto que a gente pode ver na vivência do funk, vai. O lifestyle é a ostentação. Sim, um brinco de diamante na orelha, um terno Sim. bonito, um cabelinho bem cortado. Que É paga a 200 conto falta, pra cortar. é a falta do simples, coloca valores exorbitantes em coisas que na verdade não precisam, né? Eu falo Sim. isso porque eu Mas também acho um absurdo é. o Vans, por exemplo, que eu gosto de usar no pé, ter 400 conto. Eu não Sim, compro, eu não simples sei assim. se vocês lembram. Mas você gente. entende, né, que os 400 conto, a maioria é imposto, né? Sim, Olha a sim, 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 estrutura. sim, sim. Então, É, mas aí é culpa do Estado brasileiro que Não. tá extremamente inflado em Só que outras tem questões. uma Mas aí tudo coisa bem. que a gente vê, por exemplo, a gente vê, nossa, tá $80 só nos Estados Unidos, não sei o que lá. Só que o que a gente não repara é que quando a pessoa vai comprar algo nos Estados Unidos é $80. E daí quando você passa no caixa, eles colocam mais os impostos no final. Eu não sei se vocês sabem disso ou não. Mas a galera lá paga imposto, só que separado. O que a gente recebe do valor do produto é o valor sem imposto. Só que Mas o imposto, como eu falei antes, ele tem aqui no Brasil, Não, a gente é não pode dar uma diferente. tem comparação, não. É Porque diferente. por mais que o valor lá seja menor também, tem imposto depois, aqui a gente paga imposto demais. sim. O lá brasileiro, eles ele tá. ganham em dólar. Exato, lá eles têm a moeda mais valorizada do Não, do sim, mundo. com Então é tipo. certeza. É bem diferente, porque aqui também a economia é totalmente diferente. É outra Economia é realidade. fodida, simples assim. Cara, Outra algo que, realidade. algo que praticamente todos os países bons economicamente seguiram, menos o Brasil, é você cortar o ICMS e compensar imposto de renda, tributo soberano. É mais controverso para eu falar aqui, mas... Vamos guardar sobre- essa parte toda da economia pro capitalismo, porque a gente tem que Eu falar. acho que fica mais completo daí o episódio, Vamos falar do comunismo mesmo. E agora eu. Pode falar. Pode falar, Não, pode falar. eu ia falar que a gente está falando muito sobre as críticas ao capitalismo, que eu concordo, por sinal, mas o problema do comunismo é que, tipo, como que seria na prática o socialismo, aliás? Como vocês acham que funcionaria com o Estado sendo dono dos meios de produção? Vocês acham que isso daria certo? Não. Oxe, gente. Não. Ué, mas se eu tenho um Estado justo, Mas quem garante que ele vai ser justo? então, aí é o que o pessoal fala que tem a ver com pessoas. Mas se eu tenho um Estado, um governante, que eu coloquei lá, mano, qual é a porcentagem de analfabetismo dentro de Cuba? Acho que a senhora disse que é zero. Ué, Mas algo que precisamos levar em conta até sobre Estado é que da onde que é esses números? É tipo é o próprio Estado que dá esses números, é o mesmo que, sei lá, eu corrigir a minha própria Eu não prova, eu colocar 10 confio como em mesmo. nenhum político. Mesmo. gente, o IBGE também, ou seja, são pessoas capacitadas, falando isso, eu tô com a saudade do IBGE. IBGE, um beijo pra você, IBGE. Eu tô com muita saudade dele. Gente, são isso, você vai contratar pessoas para verificar essas informações. Então, assim, E a né, gente a tem gente que tá confiar nas falando, pessoas, né? a gente tá falando em um índice, né? Porque o que acontece? Vamos voltar ao comunismo. A construção do comunismo foi um bando de bárbaros que comem criancinhas e um monte de criancinha no caldeirão. Então, assim, como não afastar? Aí vamos colocar a cor ali, e aí ainda vem alguns religiosos, sabe? Gente, ó, é um babado doido, viu? Isso é a Não, propaganda. Isso é a propaganda imperialista que os Estados Unidos fez na Guerra Fria, que surte efeito no Ocidente todo, praticamente. Essa visão do comunismo que, mesmo não sendo comunista, é fato que as pessoas odeiam o comunismo sem saber o que é o comunismo. Sim, É o exato. medo do mar vermelho, né? Que jogar a o galera hate, tem. nossa. Eu vou chegar isso aí na parte final do episódio, na verdade. Uhum. Porque isso é um assunto extremamente pesado. Mas não porque- pode falar disso agora? Não, eu vou deixar pro final, porque essa pra mim é o ápice da conversa. É porque falo- isso aí, na real, vale pra todo tipo de doutrina. Exato. A partir Sim. do momento que, principalmente, sei lá, em questão familiar e do meio em que você vive, eles sempre vão falar o que é diferente é uma bosta, tá ligado? Da mesma forma, comunismo contra capitalismo, o cristianismo com outras religiões, é sempre assim. Não é tipo, acaba virando mais uma treta de ego, tá ligado? Não é, o que é melhor. A gente tava falando da questão No geral. de dar os meios de produções do Estado pro Estado, por exemplo. Por mais que eu acho que quando os americanos fizeram marketing negativo contra o comunismo e tal, querendo ou não, a gente tem exemplos, é claro que é errôneo, não chegou ao comunismo, era um regime socialista que virou ditadura, na maioria deles,
E a gente tem que parar a pensar que, mesmo com a revolução, a gente tem que ter medo de quem a gente coloca lá. Exato. Porque eu não sei se a pessoa desde o início era assim ou se corrompeu, como algumas pessoas falam. Mas parece que chega a um ponto que volta ao início. Volta àquela coisa que eu e o Davi a gente acredita que o homem ele é inerente à sua maldade. Então, eu acho que quando você tem um... eu vou colocar um exemplo meio pesado. Quando você tem um regime socialista, você coloca pessoas meio que nas suas responsas no Estado. E tem um representante lá, o cara que é o cabeça, vou dar... Sei lá, o Pinho é o representante do Partido Socialista do Tchatchuli Brinks. Vai. E aí a gente dá a responsa na mão dele. E aí, com o tempo, meio que tudo que tá rolando ali, meio que se galga pra cima dele. Então a gente não vê os governantes que tinha em questões socialistas do mesmo nível de igualdade do povo. A gente via eles como coisa até de regimes capitalistas mesmo. Os caras conseguem aproveitar do bem e do melhor quando o povo mesmo não tem o mesmo direito. Então a gente acaba voltando para a questão que tem um dos problemas do capitalismo. E aí que é o problema, que eu acho que dá a confiança ali que vai ser quebrado um momento, que a galera vai se fuder. E aí esse é o meu problema, entendeu? Eu não sei se eu sou muito desconfiado, também talvez seja, mas eu acho que tem exemplos suficientes para isso acontecer. Agora eu vou abrir para vocês falarem, gente. Desculpa. Vou dar um depoimento, porque nesse ano, na aula de TEP, que é Trabalho, Ética e Política, a gente assistiu um filme chamado O Senhor das Moscas. Eu recomendo pra vocês. Muito louco. Que é justamente sobre essa questão. Que, porra, tem um grupo de crianças que, porra, eles estão numa ilha, naufragados, eles ficam lá sozinhos e, porra, eles têm que se organizar. Beleza, no início é essa questão, todo mundo igual, pá, você faz tal coisa, eles se organizam bem. Mas aí, um deles, ou alguns deles, eles são meio que seduzidos por essa questão do poder e acaba se dividindo, acaba rolando muita treta até o momento que eles começam a se matar, mano. E é meio que isso, né? Deu spoiler do filme. Mas eu tô explicando. Não, O Senhor das Moscas é um livro, na verdade, bem antigo. Então é meio que obrigatório, gente. Vocês têm que ver isso aí. Isso é muito bom mesmo. Mas é sobre isso, mano. A galera não chega a um ponto em que vai virar um caos e alguém vai querer tomar o poder. Tá na... Assim como. Medo. Nossa, o capitalismo vai... Não é medo. Não é uma questão de medo, necessariamente. É uma questão de você... Posso dizer... Você sabe se você fosse a líder, se você chegasse lá, como que você agiria? Você sabe? Não, porque eu não sou líder de porra nenhuma. Não, eu tô dando exemplo. A Júlia é foda, mano. Por exemplo, agora eu estou numa situação de decisão, porque hoje eu estou como assessora de um vereador aqui na minha cidade. E a todo momento eu mesmo me testo, porque assim, as seduções estão aí, mas também cabe a você, como uma pessoa, decidir o que você quer. Então assim, você quer um bem coletivo ou você quer... É lógico que eu tenho os meus interesses pessoais, todo mundo tem os seus interesses pessoais. O problema é quando o seu interesse pessoal atinge o outro. Exatamente, então, por exemplo, eu não curto política, ok, enquanto vocês não curtem política, o Thomas Covas está sendo doutrinado para ser político daqui 5 anos, tá entendendo? Então assim, enquanto a periferia não entender que sim, política se discute, porque quem tá com a caneta é a galera política, e vai acontecer o que aconteceu com a Marielle se a gente não se unir, porque eu mesma só vim conhecer Marielle depois que ela foi assassinada. Então, olha só o grau de política que eu tinha na minha vida. Então, a gente tem que parar. Eu falo que a esquerda é cheia de falhas e que se um dia vocês quiserem discutir a bancada direita, esquerda e meio e centrão lá, me convidem, porque eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2015, acredito muito na luta sindical, mas também acredito que a gente errou e erra pra caralho. Então é esse lugar, entendeu? Sobre a esquerda brasileira, eu gostaria de comentar que
Eu sou de esquerda, deu pra perceber. Não sou socialista nem comunista, mas sou de esquerda, mas algo que é notório na esquerda brasileira é que não tem o diálogo com o trabalhador. Quem que é de esquerda? Quem que é comunista? Não é o... Não tem é o diálogo com Brasil ninguém. Globo, não é o Gari, não é... Quem é comunista é a classe média chata que fica enchendo o saco de iPhone no Twitter, tá ligado? Perdeu? E isso era um ponto que eu ia chegar também, eu concordo com o Pinho, que a gente tem as ideias, o controle desse tipo de ideia, como o comunismo e o socialismo, está na mão de pessoas que são extremamente mais bem informadas desde que nasceram. Entendeu? E é por isso que eu coloquei até no tópico no roteiro, o que tem a ver jovens usuários de drogas que estudam em federais? Porque isso são os pleba, cara. Os pleba que pagam que estudam na USP, que fumam um beck pra cacete, cheiro, faz um monte de porra. São esses caras aí. Eles estão discutindo sobre comunismo na porra da sacada lá do prédio e não chama a porra do porteiro, que é todo fudido, pra falar sobre essas porra também. Você tá entendendo? Enquanto isso, o porteiro tá lá no WhatsApp dele acreditando que, sei lá, a China faz ensopado de criança. Que... E que o Bolsonaro vai salvar ele. Não faz, não? não? Mano. A China não faz, não? Porra, logo eu queria ir pra lá. No período maoísta, talvez, né? A gente Mas também escuta muito que o Che Guevara matou muitas criancinhas. Não matou, não? Aí a gente fala assim, que não, é lógico que ele matou, ele tava numa guerra, cara. Ou ele matava, ele morria. Era contra quem a Quem guerra? tá na guerra? Quem tá na guerra é pra se molhar, não é? Vai, mergulha. Era filho. contra Não é quem a pra guerra? balançar uma bandeirinha branca de paz. É, Mas era contra quem a guerra? é contra o sistema. Sistema de quem? Poxa, qual é o sistema mundial que a gente tem? O capitalismo. Mas quem era o capitalista que tava lutando contra ele? Quem é o tio Sam? Os Estados Unidos. Ué? Mas não tinha foto do Che Guevara com o presidente dos Estados Unidos na época, os caras? Cara, era o que é poder? Vocês acham que poder é dinheiro? Poder não é dinheiro, poder é território. A monarquia, ela continua aí, só mudou o nome. É território, quanto mais terra, quanto mais território tiver, melhor. Então eles lutavam por terras. Falando bem por cima sobre a Revolução Cubana, Cuba, durante o governo do Fulgêncio Batista, era praticamente um quintal dos Estados Unidos que eles iam fazer o que quisessem lá de forma econômica, enquanto o Fulgêncio ia lá para os bordéis, se deleitava lá enquanto isso. A gente tem essa tomada de poder no Poderoso Chefão 2, se eu não me engano. Isso, eu lembrei que eu vi isso no BAC, né, mano? Eu acabei de lembrar. Aparece essa parte no Poderoso Chefão 2, que o Michael Corleone, ele tá lá, o irmão dele, e aí tá todo mundo em Cuba fazendo a festa, e do nada os revolucionários começam a invadir o governo e tomam poder. Entendeu? Eu entendo a parte da Elisângela quando ela fala que está na guerra para se molhar, a gente tem esse exemplo até mesmo da Segunda Guerra, só que é foda, porque isso aí deixa marcas na sociedade pro resto da vida, e eu acho que, puta, é embaçado falar de guerra e tem uma linha muito tênue do que pode, o que não deve fazer, o que é moral e a ética nesses momentos, sabe, de luta. É meio bizarro. Até porque a gente vive uma guerra fria, né, meu querido? Desde sempre, hoje o Brasil voltou pro mapa da fome, e enquanto a gente tá aqui com a nossa internet paga, graças a Deus, porque hoje eu já fui escravizada pelo capitalismo, muitas crianças estão morrendo de fome. Então, assim, a guerra continua. Então, assim, uma coisa é você ir pro campo de batalha, mas a guerra tá aí. Hoje mesmo, você olha ao redor, a galera em situação de rua aumentou, porque ninguém tem casa para morar. O último Minha Casa Minha Vida é esse aqui que eu tô morando aqui. Então, assim, a guerra tá aí. Mas aí, ó, se nota a questão da corrupção do ser humano, porque o Elon Musk, ele falou que a ONU, acho que tinha falado que acho que 6 bilhões de dólares resolveria a fome no mundo, ou algo do tipo. Aí, ele falou o seguinte, ok, eu disponibilizo 6 bilhões se ele for realmente acabar com a fome no mundo, se a ONU comprovar como que o dinheiro está sendo gastado. E aí a ONU não respondeu mais nada. Até porque a ONU é uma instituição elitista, né? Ela quer Exatamente, falar, a ONU. Sim, mas ela sempre vive dizendo que nós trabalhamos para o bem da humanidade. Olha a gente tirando foto com as criancinhas da África. Marketing. Tem que ter marketing. Senão a coisa não vende. A gente é uma guerra sobre territórios, terras e marketing por cima pra caralho. Os Estados Unidos, ele é marketing total.
ele é uma potência, principalmente por conta disso, às vezes. Porque Eu eles acho. sabem se vender, velho. O Sim. Brasil não se vende bem. Sim, Nunca não. se vendeu bem. Não. Saca? E tem um fetiche também, né? Nossa, Estados Unidos, o rei, o soberano. É vender Entendeu? o estilo de vida Como você- americano, né? O sonho de Cara, vida Aí você americano. chega em Nova York e tem, tipo, 10 ratos por pessoa em Nova York, tá ligado? Mendigo, Olha sujo, as gente caras. mal educada, racismo, Aliás, guerras pro caralho. é foda. caberia um bom Mas episódio eles não sobre... vendem isso, né? Exatamente, Não, caberia, imagina. caberia um bom episódio sobre Hollywood, hein? Que Hollywood tem um papel fundamental na propaganda americana. Demais. A gente tem o sonho de ir, né, eu tinha muito o sonho de ir para os Estados Unidos e morar lá. Eu tenho pra conhecer, E só. hoje em dia eu não tenho mais pra morar, eu tenho pra conhecer também. Porque... Acho que nem conhecer, mano. Não, Mano, conhecer eu eu ia- gosto porque, tipo, Los Angeles e tudo mais, eu quero muito conhecer paisagens. Califórnia, né? Eu e a Júlia, a gente tem uma gente tem vontade muito grande de conhecer a É, Califórnia. uma pira, assim, pela Califórnia. Desde que a gente se conheceu, a gente falou um pro outro que a gente queria conhecer a Califórnia e meio que casou isso daí. E a gente quer muito Vocês conhecer. vocês vão. É vão. lógico, Amém, só amém. que não é pra viver, né? Quando a gente vive num negócio, a gente entende as coisas, o governo e tudo mais. E quando a gente fala também, antigamente, quando eu era adolescente, eu via só filme, era meu sonho ir pra lá. Agora, hoje em dia que eu conheço um pouco mais do que tá por trás desses filmes e tudo mais, é de fato a realidade, eu não tenho mais vontade de morar. A gente pode falar porque nossa sociedade brasileira, por mais que seja ignorante, filha da puta pra caralho, que é mesmo, os Estados Unidos é pior nesse sentido social. Sim. A gente tem Nossa. Puta que pariu, ali é guerra civil o tempo inteiro. Eu falo isso, por exemplo, a gente vai entrar nesse assunto agora na questão de se a gente deve ter medo mesmo do domínio vermelho das ideias, né? Dessa coisa do marxismo cultural, do que é vendido pra gente, da ideia do comunismo, do que não é. E a gente pode dar exemplo dos Estados Unidos, que, cara, os Estados Unidos é uma ditadura de ideias. Saca? Os caras, eles pensam do jeito deles, eles agem do jeito deles, e todo mundo tem que ir de acordo com eles, tá ligado? A gente pode dar exemplo de tudo que existe nos Estados Unidos, de prêmios, de festas, é dominado por eles, cara. Tá ligado? E graças a Deus, assim, 2021 tá mudando as coisas aos pouquinhos, e eles estão ficando assustados, tá ligado? Mas querendo ou não, vou voltar até nessa coisa que a gente tinha falado a ideia comunista de revolução é dominada pela elite. É verdade. A gente vê artistas, até empresas, cara, que Cara, vendem eu uma ideia comunista de igualdade, só que são extremamente capitalismo. A Disney é isso. Saca? Você não pode ter um republicano, que é uma pessoa de direita dentro da empresa, que os caras vão lá e demitem porque essa pessoa pensa diferente nesse sentido. Eles vendem uma ideia de socialismo, de comunismo, de ideias assim, mas são extremamente elitistas, e é uma das empresas de cinema e de produtos que são uma das maiores dos Estados Unidos. E não faz sentido, tá ligado? Mas fala aí, gente, eu só fiquei nervoso com isso. Não, eu concordo. Eu acho que até vou desagradar um pouco Dona Elisângela, da qual eu tô concordando muito, fala muito bem, que o Lula é mais uma peça da democracia burguesa pra mim. Ele flerta com o liberalismo, chama Meirelles, chama um monte de cara do MDB, do Centrão, quer o Alckmin pra vice, ele é contra a taxação de grandes fortunas. Eu não acho o... Eu vou mais pelo que o Brizola dizia, que o PT é que nem uma galinha que cacareja pra esquerda e anda pra direita, tá ligado? Eu não acho que o PT é tão de esquerda assim também. Eu não vou discordar de você não, meu caro. Fique tranquilo, aqui a gente vive uma democracia. Até porque eu dou muita risada quando as pessoas dizem que o Lula é comunista. Entendeu? A gente tem que saber diferenciar as não coisas. é mesmo? Só que a gente tem que saber a trajetória que o Lula fez. Então, por exemplo, o Lula, nas 2 primeiras candidaturas dele, ele não se elegeu porque ele tinha ele era muito agressivo, ele não tinha o perfil de patrão. Então, como que um povo que sempre necessitou de um coronel, como que um povo que sempre necessitou de um líder, olha o perfil do João Dória, ele é o patrão, ele é aquele cara que pega a prole. Então, assim, quando o Lula usava boina, quando o Lula usava barba,
e ficava lá no meio dos sindicalistas, opa, a gente não quer esse cara, não. Ele pode ter a história mais linda que for, mas a gente não quer. Então, assim, a política, ela é feita de acordos. E, às vezes, você tem que vender tua alma pro diabo. E aí, o que aconteceu? O cara, que eu acredito, porque, assim, entre todos os presidentes que tiveram aí, tá lá na história, tá na história. E a gente não tem que ficar lembrando Lula, a gente tem que lembrar de políticas públicas que Lula conseguiu através da venda da alma dele para os bancários. Então, assim, através da venda, porque ele não é um santo, eu também odeio esses petistas que colocam ele lá no pedestal, mas o cara, o que ele falou? Ok, eu vou diminuir a taxa de juros aí para você, bancário. Bancário não, banqueiro. Banqueiro. Sim, banqueiro. É o banqueiro, bancário é o funcionário. Eu vou diminuir, tá, banqueiro? Só que em troca, eu vou aqui conseguir umas políticas públicas pra galera, tipo Minha Casa Minha Vida, tipo um FIES, um ProUni. Então, é isso que a gente fala, né? Ele teve que vender. E sim, tem peças dentro da esquerda, não vou dizer só do PT, não, dentro da esquerda, que é burguesia pura. Mas a gente abriu trela, a gente deixou, Por quê? Porque a gente não quer discutir política. E enquanto a gente não discute política, eles tomam a decisão. É isso, gente. Eu também acho isso, eu acho que a gente deveria discutir quando são esses filhos da puta que estão falando. Porque, assim, eu não sou de esquerda, necessariamente. Na verdade, eu sou... Eu não sei me explicar em questão política. Eu acredito no que eu quero acreditar e foda-se. Ele tem ideias dos dois lados, então não tem muita definição específica. Eu não quero saber, e eu tenho medo de falar que eu sou do centro, porque a galera tem essa coisa aí. Ei, você não tem lado, você é otário. Mas não é bem assim, não é que eu tenho lado. Meu lado é o meu, pô. Você concorda com muitas coisas que eu falo, mas você tem muitas ideias diferentes que são mais tendenciosas pra direita mesmo. Mas isso é saudável, Sim. viu, gente? Exato. Eu sei debater porque eu sou curioso, eu quero entender o lado das pessoas. Eu sempre fui assim. Mas o que eu tava querendo dizer? A gente tem que começar a debater e começar a ouvir. Vai puxar a democracia, vai ter gente burra e ignorante? Vai, a gente não tem que parar isso. Eu acho que o povo, ele não tem voz. Não tem. Nunca Não. teve. E Zero. nunca teve. E hoje em dia a galera fala que tem, mas também não tem. Não tem. Não tem. A Mas, voz do povo ó, pera- atualmente é o quê? WhatsApp? Ô, Júlia, tá gravando aí, né? Tá gravando, né? Sim. Gente, vou dizer uma coisa que vai ficar pra história. Se existe uma coisa boa desse mandato do Bolsonaro, é que o pobre atreveu-se a falar de política. Mesmo que verdade. seja de uma forma torta. Isso é verdade. Mas só da gente tá falando. Você vai no trem, às vezes estão bostejando, né? Antivacina, mas tá falando, gente, tá falando. Antigamente não Então, falava. Mesmo que a ignorância Não seja tomada, tem o poder. Sim, isso é um grande passo, mas eu ainda acho que, por exemplo, os meios eles de comunicação não têm. Quando eu criei o Porcaria Podcast, eu queria falar merda e eu sempre falei disso. Eu sempre quis falar besteira e ter minha liberdade de expressão aqui. Entendeu? Porque eu sentia que eu não tinha. Quando eu criei meu grupo de amigos, eu queria que todo mundo tivesse seu momento de falar. Tanto que eu não calo ninguém. E quando eu crio aqui esse negócio, eu queria dar espaço pra todo mundo dar a sua opinião. Sim. Entendeu? De dar pitaco. Quer me xingar? Quer falar, mano, eu não gosto de você, vai pra puta que pariu. Beleza, vai estar no corte final, mano. Saca? Não tem essa neura. Eu acho isso é importante, mano. E se você não tem de como falar, expor suas ideias, crie um jeito. Saca? Crie, faça. Porra, as revistas não me deixam falar, as TVs não me importam. Porra, agora a gente tem como fazer isso. Pela internet, saca? Entendeu? E tem muita gente ganhando voz por isso, no jeito negativo? Tem. Mas isso pode ser positivo, tá ligado? A gente pode criar... Não. Eu acho que tem que ter um certo limite, mano. Porque aí você já acaba entrando num bagulho meio monarca das ideias, tá ligado? Não tô falando nesse sentido, caralho. Vai cagar, filha da mãe. Limite do quê? Você fala. Limite do que a pessoa tem que falar, mano. Não, Porque mas isso é Mas aí imparável. Isso daí é de
daí. Você tem que limitar o que a pessoa fala. Eu acho errado, eu também acho errado. Mas a liberdade de você mandando a pessoa tomar no cu. Você tem que ter a liberdade de falar e tem que ter a liberdade de ouvir bosta A pessoa também. ser racista, expor o racismo, ou fazer atos criminosos e expor eles, tipo, fazer um podcast sobre nazismo e ser nazista claramente ali, Sim. beleza, é crime, a pessoa ela pode ser indiciada, é isso que eu tô falando. Mas a gente ter essa coisa de ter a liberdade de falar, entendeu? Eu acho que tem que ter também a liberdade de expressão, de comunicação em qualquer meio que seja, tem que existir. Porque senão acaba limitando os meios de comunicação e vira coisa que já aconteceu no Brasil, que tinha que escrever e se expressar de outras formas, através de música, através de poema e os Exato. caralho. O facho, ele vai ficar quieto, não vai ter poder de falar, mas às vezes o homem negro que batalha ali pra falar os seus bagulhos e tipo, lutar pelos seus negócios, não vai conseguir também, às vezes. Sim. Tia, o Nicolas é ditador, véi. Bate nele. Não, é só você levar isso analisar isso pelo lado ético. Sim, mas é uma coisa que eu e você, a gente tem, porra. Mas Nem- como não é que todo você vai mundo. passar isso pras pessoas pro lado ético? É igual o que você tá falando de comunismo, então. A sua opinião de comunismo, que as pessoas nunca vão ser civilizadas pra ter o comunismo. Então as pessoas não são civilizadas também, você tem que entender que as pessoas não são civilizadas também no dia a dia. A gente ouve um monte de bosta, realmente. No trem, no dia a dia, quando tô andando pro trabalho. Um cara hoje me intimou, me chamou, ai que menininha bonitinha. Quando eu tava indo tomar café, parecia que, sei lá, cara de psicopata. E assim, cada pessoa tem uma personalidade, tem um jeito de falar, e a gente não pode limitar isso. Como que a gente vai colocar ética em cada pessoa? Nossa, você tem que ser ético, você tem que ter noção. Putz, cada pessoa tem um tipo de criação, cultura, é tanta coisa assim que não tem como a gente entender. Ué, aí você pune, ué. Você dá uma facada no cara, coisa do tipo. Toma Meu no cu, pai, Nicolas. Eu, hein? meu pai. Ué, mas Expulsa o o Nicolas, expulsa Não, o Bolsonaro não, falava deixa um ele monte de falar merda, merda. deram uma facada nele, ué. Nossa, mas Gente, que só não- você só defende deram errado. isso, Nicolas? Levanta Sim. essa mão no Defendo. pescoço. Deus que me livre. Você tá zoando, gente. Não tô, o cara fala merda, tem que se Ai, gente, não fuder. escuta o Nicolas, não. Corta Não. essa parte aí lá É, quando for corta. falar. Não, eu não vou acordar, não, Não, porque ele vai mas ser corta- processado, Ah, esse velho. safado. Ave Maria. Não, Vai, tá vem certo. processo, hein, tia. Espera ele ficar de maior pra pagar o processinho dele. Cara, eu tô- Gente, eu a tô- sociedade, quanto mais você introduz dentro da sociedade, né? Quanto mais você introduz afeto, sabe? Possibilidades, você vai ter uma sociedade Melhor. bacana, melhor. Então, assim, como que eu vou julgar o cara que roubou o vagabundinho que roubou meu celular na esquina? Aí eu julgo. Se o moleque, às vezes, tá desde as 7 horas da manhã sem nada pra comer, porque tiraram-se tudo dele, entendeu? E ele tá ali na saga, na fúria. Às vezes cheirou lá umas colas e uns crack lá pra poder... Uma vez eu fui fazer uma abordagem com um moleque de situação de rua, ele tinha 22 ou 23 anos. Ele falou assim, tia, o povo me julga porque eu quero grana por um corote, mas o corote vai me dar coragem na madrugada, vai me aquecer do frio e vai tirar minha fome. Tudo isso por 50 centavos, que na época era esse o valor. Sim. Então, assim, é isso, gente. É muito fácil a gente julgar o outro sem estar na vida do outro. Ah, mas Eu não é o falo- direito dele roubar meu celular? Não, mas você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu não tô dizendo que o ato que ele fez não é um ato correto. Mas o que eu tô querendo dizer é o quanto que o nosso país, por exemplo, agora com o aumento da fome, com o fim do auxílio emergencial, com a extinção do Bolsa Família, o que a galera vai fazer sem trabalho? Tá, mas assim, roubar. a senhora tá dando uma justificativa Mas- pro roubo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas Eu tô a querendo forma que dizer você disse, o exemplo é isso. O que eu tô querendo dizer é que se a gente tem porque ó, o Brasil é um país rico. Para de falar que o país Ele é rico. ele é Ele subdesenvolvido. não sabe usar a riqueza. Então, se o Brasil é um país onde todos esses impostos fossem revertidos em políticas públicas, em acesso à cultura, saúde, educação e lazer, não teria a violência que tem, cara. Todo mundo ia ter mais oportunidade. E é isso que a gente fala que é o início para a introdução de um comunismo. É isso, E não- o bem-estar e não é. social europeu. Olha a Holanda, olha esses países aí europeus minúsculos, mas... E lá o povo fuma maconha, o povo tá tudo bambambam, tudo da hora. E é um país desenvolvido, gente. Mas E então, não é questão de justificar a personalidade, o que o outro tá fazendo, o crime e tudo mais. É só que a gente tem que entender
que existem culturas diferentes, situações diferentes. Tem gente que não tem, tipo, um salário que eu tenho, às vezes consegue R$250 em um mês. Ah, e Pra viver e ele tudo pode entender mais. também se ele apanhar, não tem problema, né? Ah, daí Não, mas tem que entender pra ele entender. a gente não tá defendendo um ato. Eu sei, gente, a tô não brincando, tá- eu tô brincando, né? gente, calma, relaxa. O que a gente É que tá não- querendo dizer é as condições que leva aquele ser humano virar um bicho. Exato. É isso que a gente tá Sim, querendo pra dizer. diminuir a Condições. questão do crime, de você ficar... Sim. Tem que ter punição, sim, mas não tem que ter violência. Eu não concordo com violência. Punição, pra mim, é prisão. É nisso que Não, eu e a concordo. punição Ué, é mas- pro pobre preto, né? Não, mas calma. Porque o moleque ali que exato. atropelou o cara lá de bicicleta tá solto, porque ele tem um bom Daí não tem advogado. punição. Quem? O filho do Sim. Eric Batista, né? Opa! Numa Mas questão do- ó, essa questão da violência meio que se torna inútil, porque o cara é preso, chega lá na cadeia, dependendo do que ele faz, ele é morto aí. Então dá no mesmo. Não Cara, dá o problema- mesmo, Nicolas. Porque daí O não é problema do- sociedade. Só que não é justificado. Daí tem que melhorar uma outra coisa, que é a questão de dentro de prisão. Não é, a gente tá falando de sociedade. Aí é outro tema. Mas os caras que outra vêm coisa, dentro da outra prisão, eles não estavam inseridos na sociedade antes? Não, Em qual Nicolas. sociedade, né? Ué, em Em todas. que sociedade? As Nossa, sociedades estão Sociedade tem divididas em várias É. várias É. facetas. A gente vive numa sociedade diferente, que pra outra pessoa pode ser uma outra realidade. Só que a gente tá falando de fora da prisão. Pra mim, a punição tem que ser mandar pra prisão. Daí, se acontecer alguma coisa dentro da prisão, eu acho que tem que ser regulado isso. Você concorda Pra com prisões. perpétua? Não, prisão perpétua, eu concordo. Eu não concordo com pena de morte. Eu também. Pra mim é Eu um concordo assunto com a que eu morte. tenho que pensar um pouco, E eu porque concordo. Você tem quem concorda tem... com pena de morte, Nicolas? Ué, dependendo do que o cara fez, eu concordo. Não. A justiça brasileira tem condições de realizar pena de morte? A justiça brasileira não, mas eu disse Você que lembra, no você lembra geral, do eu filme lá, concordo. do filme americano lá? Aquele filme foi real. Qual? Daquele cara grandão lá. Ah, sim. Aquele filme foi real, viu? O quanto de pessoas que não já foram mortas pelo Estado, apesar que no Brasil existe pena de morte, viu, gente? Qualquer dia a gente também pode discutir esse caso. Não, mas a Se questão... você for pobre, preto e Eu não periférico, tô analisando Aí a tem. situação a nível A, deve ser aplicado. Eu digo que, dado o que eu acho, os meus valores, dependendo do que o cara fez, ele deve morrer, ué. mas quem Não. é que vai julgar ele? Outro homem? Mas vocês não estão falando de Vamos justiça? fazer um episódio sobre questão carcerária, porque puta que Sim, pariu. porque é um assunto que a gente entrou e foi com muita sede ao poste. Calma, gente, É. não vamos falar Não. sobre isso necessariamente agora. Quando É. vocês trouxerem esse tema, trazem também, por favor, o presídio masculino versus presídio feminino, para vocês verem a diferença, tá? Que é E também ressocialização, porque eu concordo nisso, de ter o processo de ressocialização depois. Tá, vamos agora entrar num assunto. Eu quero perguntar pra vocês. É uma coisa que é o assunto já ao final, porque já deu 1 hora essa conversa. Meu Deus. E tá bem produtiva, Sim. mas a gente tem que discutir mais outras coisas na hora que a gente for falar sobre como isso contra o capitalismo. Eu quero perguntar. A gente tem que ter medo da ideia do vermelho? Do pensamento comunista, pensamento marxista? De alguma maneira, ou a gente tem que... Porque tem gente que fala que a gente tem que agir como medo, como os americanos. Falaram aqui no episódio, inclusive. Sim, exatamente. Cara, eu... A gente tem que ter medo dessa onda marxista, que tá vindo com forte, de novo, nessa polarização que tá rolando pra caralho. A esquerda tá, tipo, bombardeando com... Você tá perguntando Pra todo mundo. direita, então. Porque... Não, pra todo mundo. Oxi. Pra vocês vão responder. Eu vou perguntar de novo essa pergunta Vocês quando acham tiver que outro no episódio. geral as pessoas deveriam ter medo? Se você Cara. acha que no geral tem que ter medo, ou a gente tem que fazer aquela coisa do estudo pro geral. Eu acho que a gente tem que ter um estudo e colocar os prós e os contras em qualquer tipo de regime. Sim, concordo. Eu acho que tem que ter estudo e não tem que ter medo. O que eu tenho medo, no caso, é o anarquismo. E isso daí é outra coisa pra mim. Só que daí tem muita gente que confunde, né, no caso. Comunismo com anarquismo e tudo mais. Confunde as duas coisas. Acha que tem que ter muita violência na questão. Só que eu acho que não tem que ter medo e tem que ter sim ter estudo. E concordo com o João que tem que analisar os prós e os contras em qualquer regime. Vamos lá, Elisângela e Nicolas. Cara. Vou deixar o Pinho por último, que a opinião dele vai ser... Contraditório. Não contraditória, vai ser... Como que é o cara lá que se matou lá, porra? Esqueci o nome, o Vargas. Vai ser tipo o Vargas.
Ele é Exatamente. Vai lá. É bem- Eu Vai, acho Nico, que de Elisângela. a gente não deve ter medo de nada, porque o medo ele vai servir para beneficiar quem tá no poder. Porque ele faz com que a gente não queira buscar as respostas para Nem nada. mudanças, né? Entende? Sim, exato. Inclusive do anarquismo, porque se você for parar para analisar, o anarquismo ele é baseado só em falas vazias. Sim. Se você for ver a grande massa que fala deles. É só uma Com galera certeza. que tá estressadinha, vou acabar com esse governo, vou nesse não sei o quê. Ó, estudem Isso. sobre o comunismo, tá indo? Eu odeio o Rousseau, eu odeio o Rousseau. E não debatem com pessoas de esquerdas que estão extremamente inflamadas. Sejam que nem a Nem de gente que nem direita. pensa de... Exatamente. Mas seja que nem a tia Elisângela que tá falando, que nem a Júlia, Sim. que pensam diferente, mas sabem debater. Tem uma ideia sua que eu não concordo que você fala sobre esquerdista, mas... Eu vou acho falar que a agora. galera é inflada. Não, Eu acho que a galera é bem o que inflada você mesmo. falou pra mim é que as pessoas de esquerda têm um trauma muito grande na vida pra terem virado de esquerda. É, mas eu falo zoando, Não, pô. você falou pra Eu mim. falei zoando. Ô, Júlia, Ah, ô, Júlia, ai, ele pode ter razão, porque a gente é feito de luta. Porque o que acontece, ó, a tia Eli vai fazer 43 anos agora em setembro, ou em dezembro. A tia Eli nasceu em 78, então eu vivi um rancinho, um finzinho da ditadura militar, muito pequenininha, sem ter nenhum entendimento, né, sobre o que era aquilo, porque minha avó era analfabeta, lavadeira, minha mãe doméstica, e a gente não tinha TV, graças a Deus. Então, assim, sobre essas coisas de medo, eu acho que é isso, a gente não teve, que eu tô falando... É a classe baixa. O pessoal tem mania de falar que é pobre. Gente, eu sou pobre. Eu sou pobre porque eu me limito a um monte de coisas. exato. Então, assim, E a gente tem que trabalhar pra ter nosso sustento, né? Não é igual o rico que não precisa disso. Sim, e assim, eu fui criada apaulada, com trauma. Sim. Então, assim, sim, a esquerda é muito traumatizada e é o trauma que dá o levante pra gente. Então, assim, hoje, todos os pensamentos que eu tenho, e eu tenho uma missão, e é uma missão coletiva, que é me especializar, agora eu vou terminar minha especialização na Unifesp, voltada à educação popular, porque não adianta nada a gente ficar fazendo podcast, não adianta nada a gente ficar lá no CRAS, toda, né, garantindo o direito da população, mas eu não educar quem tá vindo, e isso não é o Estado que vai fazer, não. Não é a escola, né? Não é a escola. Então, assim, eu espero muito que o podcast seja compartilhado aí por uma galera pesada, para que ele chegue no fim da periferia, e para que a gente abra novas discussões sobre esses assuntos. A gente só não xingue a gente, tá? A gente quer aprender. Ah, não fique xingando assim. E os caralho. Eu também não vou pedir desculpa se me xingar, não. Vá tomar no cu. E sobre o medo, e sobre o medo, galera, eu acho assim, ó, se vocês querem mudar o nome porque tem medinho do nome comunista, a gente muda e coloca batatinha frita 1, 2, 3, não tem problema. Vai matar do mesmo Só jeito. toma cuidado pra não levar pra Coreia do Norte, senão você é morta, viu? O que eu quero mesmo é uma sociedade em movimento. Então, assim, se a gente tiver em movimento, vocês podem trazer qualquer nome novo aí que não tem problema. E eu também acredito muito, e isso já leva para o próximo episódio, que uma hora o capitalismo vai se esgotar, porque ele não vai se sustentar para sempre. Não. Então, assim, são regime. Coisas... Tem um regime mas que sustenta pra sempre. sigamos, né? Valeu aí pelo convite, galera, de ter uma tiazinha aí debatendo com vocês. E sempre que vocês precisarem, me chame e continuemos em movimento, sempre incomodado com algo, porque é o incômodo que faz com que a gente siga adiante. Falou, Questione galera! tudo, porra. Obrigado, tia. Obrigada. Só alegria. Pinho, sua vez. Você fala. Opa. E a gente finaliza. Beleza, então, medo do socialismo. Se você tiver medo de surgir um líder socialista que vai tomar a propriedade privada pelas grandes empresas, você tem razão. Só que vamos pegar... Quando que reacendeu aqui no Brasil o debate sobre medo do socialismo? Foi com a ascensão do bolsonarismo.
E sabe o que é isso aí? Isso é o fascismo. Isso aí eu já vou explicar melhor. A gente não tem que ter medo na atualidade do comunismo, a gente tem que ter medo do fascismo, porque quantas pessoas assim, com relevância, eu não tô falando de Jones Manuel, desses merdinha que não tem relevância nenhuma, quantas pessoas relevantes defendem um Estado que tome os meios de produção? O Lula não é revolucionário, o Lula é conciliador, Ciro Gomes é a mesma coisa, todos os principais líderes de esquerda é a mesma coisa. Quantos defendem isso? Nenhum. Isso aí é um espantalho que foi criado pela ascensão do fascismo, que é o trumpismo e o bolsonarismo, e que eu até deixo como indicação um vídeo do Átila com o Jason Stanley, que é o maior especialista em fascismo no mundo, que tem livros explicando como funciona. Parte da narrativa fascista, parte de você achar um inimigo, você criar ele, você criar um inimigo que não existe e se posicionar como salvador desse inimigo que não existe. No caso do bolsonarismo. Exatamente, no caso do bolsonarismo é isso. Sim. E o lulismo também, pô. Não, peraí, Tô calma, brincando, calma. O Bolsonaro se posicionou como uma figura nacionalista, que finge ser, pelo menos, que ele não é nacionalista de verdade, que iria salvar a gente da falsa ameaça do socialismo petista. Só que o PT não é socialista, pô. Então, se a pessoa for ter medo do Estado tomar os meios de produção, é válido, eu também teria. Só que essa ameaça já tá morta, o comunismo não existe mais, nenhum país mais vai virar comunista, já era, acabou. Por isso, acho que a gente tem que ter medo do fascismo e da combinação democracia mais redes sociais, que vai combinar com uma nova ascensão do fascismo nesse século, que já aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Por isso, sou a favor do fim da democracia, tá? Caralho. É isso aí, gente. Eu não tenho nada a dizer, só alegria. Você quer falar alguma coisa? Você já falou, né? Já falei. Eu também já falei. Gente, eu agradeço todo mundo que esteja ouvindo até agora. Eu quero mandar um abraço gostoso pro meu amigo, que é o Bruno Hernandes, famoso Traquinas 174. O cara firmeza, assim, que pediu pra eu mandar um salve pra ele, que vai ouvir esse episódio inteiro, tá? E eu quero mandar um salve pra galera que vai ouvir o Otaku, que vai ser na sexta-feira, com o Patrick e o Gabriel Melo. E avisando que na próxima semana, na terça-feira, sairá o episódio sobre capitalismo. E todos os ouvintes que ouviram e curtiram esse episódio, mandem suas ideias. Só não xinguem, só não sejam malucos, pelo amor de Deus. Todo mundo vai ter a chance de falar aqui no podcast. E depois a gente vai debater em massa também. Eu vou ser o mediador nessa porra, tá? Eu não vou cuidar de lados. Eu consigo fazer esse trabalho, você sabe mas disso. Esse eu não vou participar. Não participe, porque eu sei que você vai ficar doida. A Júlia não consegue debater. Não, é que eu não é que você... Não sou muito fã do capitalismo, Não, né? é que você não tem questão... Você não consegue, você não... Não, eu não gosto de debater, eu choro. Você é fangirl. É igual Marvel vs DC e o cara só consome Marvel. Tá? Exato. Não, mas não é isso não. Não é sobre isso. Não é isso não, ela fica mal. É que eu choro, eu fico mal. Aí eu choro, eu fico mal mesmo. Pegar, não é que nem eu e você que isso. tem... Eu, principalmente, que tem uma mais... Eu tenho calma quando alguém fica... Você tem um pé no chão, assim. Eu não consigo ter. Eu conheço das coisas, só que eu não consigo falar sobre isso porque eu choro mesmo. Ó, já tive vontade de chorar quando eu saí com vocês, porque vocês ficam falando bosta. Então, assim... Marquem na agenda. Ó, a Júlia ali, toda sequelada. Marquem na agenda de vocês lá. Segunda-feira será a gravação no dia 6, dia 7. Sai o episódio sobre capitalismo. E na outra semana, no dia 14, na terça-feira, sairá também do episódio sobre nosso bendito capitalismo contra comunismo, tá? E na sexta-feira, no dia 17, sairá o episódio especial de Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, sem volta a casa, eu acho. E a gente vai se divertir bastante, pois os crias inteiros vão em peso pra ver esse filme. Gente, muito obrigado pela presença de todos, Davi, Elisângela, Júlia. Fala, Júlia. A Beiazinha, é isso. Você é igual eu. Não chore. É ruim chorar. Aliás, deixa eu mandar um abraço pra Beazinha, derretendo comentando fofa aqui. Demais. Beazinha, grande pessoa aqui, nossa copywriter aqui, só alegria. E aproveitem bastante esse desenho maravilhoso que o Patrick fez da gente, assim. Tipo o Karl Marx, o Lenin, o Engels e os caralhos. Só. A minha mãe ficou triste porque não tem desenho dela. A gente faz o dela e acrescenta. A gente coloca a cara do tia Elisângela assim. Ih, Patrick. Sobrou pro Patrick. Ih, Patrick. Mas tudo bem, gente. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um Porcaria Podcast. Eu sou o Havana Jones e falou!